Bem, agora escolhi de metabolismo ósseo para vocês o que mais cai, que é a osteoporose, certo? Então aqui a gente tem a questão 57 e falava, apesar de um evento adverso raro, a terapia antirreabsortiva para osteoporose pode estar associada à osteonecrose de mandíbula. De acordo com o posicionamento recém-publicado pela SBEM, pela Abraço e pela Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral, assinala a alternativa correta. Então, aqui falando de um posicionamento que teve participação da SBEM. Uma prova aqui em 2022, tratando de um posicionamento em 2020. E aí perguntava, né, qual é a correta? Letra A. A prevalência de osteonecrose de mandíbula não está relacionada à dose cumulativa ou à duração do tratamento. A radioterapia local é um dos principais fatores de risco para a osteonecrose de mandíbula relacionada à terapia antirreabsortiva. Os marcadores de reabsorção CTX e formação P1NP óssea podem ser usados para predizer o risco de osteonecrose de mandíbula. E letra D, não há benefício da interrupção da terapia antirreabsortiva para a realização do procedimento dentário. Eu acho que todo mundo, todo especialista que trata osteoporose no seu consultório, já recebeu uma cartinha do dentista do seu paciente usando bisfosfonato, pedindo ali para suspender o bisfosfonato para o paciente fazer o procedimento dentário. Então aí é muito questionamento, é muita dúvida. Suspende ou não suspende? E aí em 2020 houve esse posicionamento, né? Então a gente sempre diz, leia os posicionamentos da SBEM. A gente cantou a bola que ia cair uma questão sobre isso, baseado nesse posicionamento, porque ele tinha saído em 2020, eu até achei que ia cair em 2021, não caiu, mas caiu em 2022. Então, as provas perto dos posicionamentos oficiais sempre acabam pegando um pouquinho ali do que foi publicado, do que foi dito. Então, sempre ficar atento a isso. E o que é que o posicionamento traz para a gente em relação a essa possível prevenção de osteonecrose de mandíbula? Né? Então, primeiro, a definição. O que é a osteonecrose tão temida? Primeiro, a gente sabe que ela é muito rara, tá? Então, tem todo esse temor, mas realmente é uma complicação extremamente rara do uso de bisfosfonato. E ela vai ocorrer quando tem-se um osso necrótico na cavidade oral que não cicatriza após 8 semanas. Tem esse númerozinho mágico aí de 8 semanas, tem que saber, e já caiu na prova do TIM. Essa definição já caiu aí em alguns anos atrás na prova do TIM, né? Até pra gente memorizar 8, né? 8, a letra O de osteonecrose de mandíbula, tá? Fiquei esse número. Na ausência de radiação prévia, porque se o paciente tiver tido radiação prévia, provavelmente a não cicatrização é pela radiação prévia. Para você dizer que é do bisfosfonato, osteonecrose de mandíbula por bisfosfonato, esse paciente tem que ter esse critério de não ter tido radiação prévia, né? Aí ele vai ocorrer quando o paciente em uso crônico de bisfosfonato foi submetido a um procedimento odontológico invasivo. Tanto que se orienta que qualquer procedimento que for feito seja o minimamente invasivo possível. Não é todo paciente que está em risco, né, de fazer osteonecrose. Quanto mais tempo, claro, ele fizer de bisfosfonato, quanto maior for a dose cumulativa de bisfosfonato e o tempo de uso, maior vai ser o risco. Mas existem outras situações também, higiene precária, né, pacientes oncológicos em uso de glicocorticoide, pacientes com diabetes, eles teriam mais riscos de ter osteonecrose. Isso não quer dizer, por exemplo, que meu paciente tem osteoporose e tem diabetes, eu vou suspender. O que é que finalmente o posicionamento fala? Primeiro, ainda não começou o bisfosfonato, mas vai começar, avalia ali com aquele paciente, pede para ele procurar um dentista e ver se vai precisar de algum procedimento, tá? Porque aí, se ele precisar de algum procedimento, ele faz o procedimento antes de você iniciar o bisfosfonato. Não tem sangria desatada para já estar começando o bisfosfonato. Vamos primeiro, para depois não dar o problema, para depois não vir aí o dentista querendo suspender o bisfosfonato. Então, manda primeiro para ele. Isso está lá no posicionamento, certo? Mas o paciente já está em uso do bisfosfonato. E aí? Precisa fazer um procedimento dentário. Suspende ou não suspende? O posicionamento é muito claro. Não suspende, certo? Não há nenhuma evidência de que suspender o bisfosfonato vai diminuir o risco de osteonecrose de mandíbula. Por outro lado, ao suspender, você vai aumentar o risco de fratura osteoporótica, que é muito mais comum do que osteonecrose de mandíbula. Agora, isso não quer dizer que você não vai orientar uma profilaxia. Então, o que é que se orienta? Uma profilaxia com antibiótico. Você começa ali 24 horas antes do procedimento dentário, mantém até o momento da cicatrização. Então, cicatrizou, você para, e pode ser a amoxicilina, certo? Não é nada do outro mundo. E orienta também uma higiene bucal adequada. Esse paciente pode usar enxaguante bucal com antisséptico durante esse período que vai fazer esse procedimento, tá? E lembrar, cuidado, não há nada
nenhum exame que vá predizer se o risco de fazer osteonecrose é maior ou menor, né? Porque aí há uma teoria de que talvez você fazendo os marcadores de reabsorção, esses marcadores, CTX, PUNP, poderiam predizer ou não um risco maior, ou seja, um CTX muito suprimido, um osso muito congelado, talvez fosse prejudicar ali a cicatrização óssea após o procedimento. Mas as evidências mostram que não existe isso, não há como predizer o risco de osteonecrose a partir dos marcadores. Então, quando a gente volta para a questão, letra D, bem direta, não há benefício de interromper. Certo? Então você não vai interromper. As outras questões que falavam, letra A prevalência de osteonecrose de mandíbula não está relacionada à dose cumulativa à duração. Errada, a gente viu que está sim. Então é até mais comum, embora ainda raro, é até mais comum em pacientes oncológicos, por exemplo, que faz ácido zoledrônico, às vezes de 3 em 3 meses. Então é uma dose cumulativa muito maior. Do que no paciente ali com osteoporose, está fazendo seu ácido zoledrônico anual, uma vez por ano. Certo? Então, aqui tem relação com o tempo e com a dose, sim. A letra B fala, a radioterapia local é um dos principais fatores de risco para a osteonecrose de mandíbula. Não, na verdade, a radioterapia local tem que ser excluída para poder você dizer que é uma osteonecrose de mandíbula por uso de bisfosfonato, como eu mostrei ali no conceito, tá? E a letra C, os marcadores de reabsorção de informação podem ser usados para predizer. Não podem ser usados para predizer, né? As evidências mostram que não tem essa utilidade. Tá? Isso tudo escrito em posicionamento pequeno, né? Fácil de ler, com a leitura boa. Então, a gente realmente tem que ficar de olho, né, nesses posicionamentos que estão saindo. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.